Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. É só um encorajamento que eu queria dar. Se vocês puderem ter um papel, uma caneta, ou quiser anotar no celular, mas eu acho que seria legal você estar anotando, você guardar mais coisas do seminário. Drummond não vim preparado com papel, com caneta, com celular para anotação. Não tem problema nenhum. É só um encorajamento. Eu creio que vai ser muito útil para você poder anotar. A gente vai ser, ou vai tentar ser bastante didático, para que você possa anotar pelo menos os pontos principais, para que depois você possa passar adiante, né? Mateus capítulo 6. Para quem está anotando nesse nosso primeiro dia, nessa nossa primeira ministração, nós vamos falar que oração é a chave da vida. Oração é a chave da vida. Mateus capítulo 6. Diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim. Podemos orar juntos essa oração? Vamos junto? 1, 2, 3 e... Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, é muito claro que Jesus ensina o Pai Nosso, o famoso Pai Nosso. E é tão interessante que essa oração ela é riquíssima e tantas mensagens já foram feitas dentro dela. Nós vamos começar a entender algo tão interessante acerca não só da oração, mas por que a oração é a chave da vida. Por que a oração ela é tão marcante na vida cristã? Por que nós estamos fazendo um seminário sobre oração e por que esse assunto é realmente inesgotável? Ele nunca vai terminar. Ninguém num seminário ou na IDM ou lá no Carisma, ninguém vai esgotar o assunto oração. É uma chave na vida, é uma chave de transformação muito forte. Quando você olha para o Pai Nosso, você percebe que quando Jesus ensina os discípulos a orar, Jesus já ensina os discípulos a orar com a primeira palavra, ele diz Pai. A palavra Pai indica que eu e você fomos feitos então filhos de Deus. Isso já é um componente tão forte para a oração, porque agora eu e você chamamos Deus não simplesmente de Senhor, não simplesmente de Todo-Poderoso, e Ele é, não somente de Salvador e Senhor, mas eu e você podemos chamar Ele de Pai. Paizinho, ou como a expressão de Romanos 15 nos diz, Abba Pai, esse Pai querido, esse Paizinho. Há uma expressão então de que eu e você podemos chegar a Ele como um filho se chega ao Pai. Agora é lindo quando você lê a Bíblia e percebe que Deus é chamado de Pai da eternidade. Antes que houvesse um pai e uma mãe na terra, Deus já era. Isso significa que nenhuma referência física mostra em geral a figura e o caráter de Deus como Pai. Muita gente tem a dificuldade de ver Deus como um Pai porque tem uma referência humana de Pai. E seja uma referência humana ruim ou boa, muitas vezes ela nos atrapalha de ver Deus como o Pai que Ele é. Eu conheço pessoas que foram muito maltratadas pelo pai delas terreno, não teve nenhuma relação com o pai batia, o pai espancava, ou o pai simplesmente tinha distância do filho, e essa pessoa teve muita dificuldade para ser uma pessoa de oração, porque ela transferia a figura de pai terreno para o pai celestial. Ela transferia a figura que ela via do pai aqui e agora, do pai ruim que ela tinha, para o pai que é o nosso Deus. E muitas vezes foi necessário muitas revelações do amor de Deus para essa pessoa mudar essa visão. Se você teve pais humanos ruins, irmãos, dê uma olhadinha como é a sua vida de oração, porque sua vida de oração pode estar refletindo a má relação que você tem com seu pai e sua mãe. Mas eu quero te dizer, você tem um pai muito melhor do que eles.
O Pai Celestial é um Pai muito melhor. Ah, Drummond, graças a Deus, meu pai não foi ruim não. Meu pai foi bom, foi um pai bom. Mas nem o pai bom é um reflexo do Pai Celestial, irmão. Por que você diz isso, Drummond? Porque um pai bom, ou um pai que você teve que te deu atenção e cuidado, ele não está nem perto de ser o Pai maravilhoso que Deus é. Porque Deus é o Pai da eternidade. Antes que houvesse um pai para ser um exemplo de quem ele é, ele já é o Pai da eternidade, ele é o seu Pai. Não há modelo que se pareça com o Pai que você tem. A oração do Pai Nosso nos diz que nós temos um Pai. Por isso podemos com liberdade chegar e falar com Ele, ouvir o que Ele diz, falar com Ele. Mas logo de cara Jesus também diz que o Pai é nosso, indicando que não apenas o Pai é meu, mas há uma comunidade de filhos, há uma comunidade de pessoas, de irmãos, de pessoas pelas quais estão inseridas esse Pai. O Pai não é só meu, o Pai também é do irmão que está ao seu lado, do irmão que está atrás de você. O Pai é nosso. Estamos inseridos numa comunidade de irmãos, de irmãs. Por isso já nos indica que não vamos apenas ao Pai por nós mesmos, mas vamos ao Pai por uma comunidade de pessoas. Há irmãos sofrendo aqui em Santa Catarina, na igreja sofredora ao redor do mundo, na Ásia, na África, e todos nós podemos falar com o nosso Pai, para que o nosso Pai possa intervir nessas pessoas. Ou seja, temos uma relação de filiação com o Pai. É nosso, é uma comunidade. Aí ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos voltar a isso. Mas ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amados, se o Pai é nosso, o pão também é nosso. A provisão que clamamos não é só para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta. O pão fala de uma dimensão de necessidade humana. O pão é aquilo que nos alimenta, são necessidades físicas. A provisão, tanto material, quanto emocional, quanto espiritual, você tem um Pai para isso. Eu acho muito interessante que a mulher cananeia, quando ela fica gritando para Jesus acerca do milagre que ela queria, Jesus vira para ela e fala assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela estava clamando por cura para a sua filha. Ela estava querendo a libertação da sua filha. Aí o que Jesus falou para ela assim? Não é lícito tirar o pão dos filhos, olha o que ele está dizendo, o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele chamou cura divina, libertação de pão. Ou seja, a provisão que liberta, a provisão que cura. Jesus está dizendo, é para os filhos. Aí aquela mulher, com muita fé, ela falou assim, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Jesus achou a fé dessa mulher extraordinária, sabe por quê? Ela está falando o seguinte, só uma migalha desse pão já cura, já resolve a minha necessidade. Ô irmão, e você é filho de Deus, você não come migalha, você come do pão inteiro. Se uma migalha resolve a situação, imagina o pão inteiro. Olha para o teu irmão e fala assim, imagina o pão inteiro. Aleluia. O pão da provisão material, financeira, emocional, espiritual. Ele fala para a gente pedir. Então na oração eu posso e devo clamar, pedir a Deus pelas minhas necessidades. Não só pelas minhas, mas pelos irmãos que estão à minha volta. Mas ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Irmãos, é interessante demais. A oração é um lugar aonde você ora para que você seja fortalecido para não cair em tentação. Pessoas que não oram geralmente caem em tentação. Quem não ora geralmente cai em tentações e não tem força para dizer não ao pecado. Quando Jesus levou, e o pastor falou muito bem, talvez tenha sido uma das orações mais fortes e mais decisivas, foi a oração do Getsêmani. Irmãos, naquele dia Jesus virou para os discípulos que ao invés de orar, estavam dormindo. Jesus virou para eles e falou o seguinte, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Vigiem e orem para que vocês não entrem, não caiam em tentação. Muita gente que fala assim: Drummond, eu não consigo vencer esse pecado. Drummond, eu não consigo se transformar nessa área. Drummond, essa área eu não consigo vencer. Irmão, você pode dar uma checada. Você está muito focado em dizer não para o pecado e você ainda não disse sim para uma vida de oração. Ah, Drummond, mas de vez em quando eu oro. Mas não é o de vez em quando que você ora que vai fazer você vencer essa tentação. Ah, mas Drummond, eu erro, eu caio nessa tentação. Irmão, ore, peça perdão, continue, faça a oração ser um hábito. E você vai começar a reparar que você vai ter força para não cair em tentação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele diz: não nos deixe cair em tentação. Aí ele fala assim: mas livra-nos do mal. A libertação do mal, ou seja, o mal não vir, ou o mal ser espantado da nossa vida, ser liberto da nossa vida, também está no acesso da oração. Agora, eu acho interessante que ele é o Pai nosso. Seu nome está santificado, ou seja, adorado acima de tudo. Santificado seja o teu nome. Aí ele diz: venha o teu reino. Agora, repara uma coisa. A identidade de Deus como Pai, a nossa filiação, a comunidade de irmãos, a adoração que diz: santificado seja o teu nome, uma vida de adoração, quem Deus é, a provisão para o nosso dia a dia, a força para que a gente não caia em tentação, a libertação do mal, está inserida, irmãos, na vinda do reino de Deus até nós. O que recheia esse bolo, irmãos, é o reino de Deus. Venha o teu reino, o teu governo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Quando o reino de Deus vem, quem Deus é e o que você precisa é alcançado, é transformado. Repara que o reino de Deus é associado à vontade de Deus. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como a tua vontade é feita no céu. O governo de Deus na minha vida, na comunidade, na igreja, em cada homem e mulher, é um governo onde a vontade do céu é estabelecida na vida dessa pessoa. E assim conhecemos a Deus como Pai, e assim o adoramos, santificamos o seu nome, e assim vemos a provisão para a nossa vida, e assim vemos a força para lidar com a situação de tentação, e assim vemos todo o mal sair da nossa vida. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte: todo esse pacote, preste atenção nisso, tudo que eu acabei de falar, acompanha comigo nessa ilustração, tudo que eu acabei de falar, como sendo a água, vem comigo aqui, olha aqui para mim, como sendo a água, Deus como Pai, então eu e você somos filhos, estamos numa comunidade de irmãos, né? Nós temos agora conexão, podemos interceder uns pelos outros. Deus é adorado, santificado é o teu nome. Deus é aquele que provê, que vai trazer o reino dele para transformar a nossa vida. Deus é aquele que nos dá força para lidar com a tentação. Toda a libertação do mal, irmãos, tudo o que nós precisamos, preste atenção nisso, está no recipiente da oração. Vós orareis assim. Significa que provar Deus como Pai está quando você ora. Ver o reino de Deus governar você está quando você ora. Ver provisão chegar na tua vida está quando você ora. Ver libertação acontecendo é quando você ora. Ficar mais forte para ser santo é quando você ora. A oração é o copo onde todo o rio do reino de Deus está contido. Quem está entendendo aqui comigo, diga amém. A oração, então, irmãos, é a chave da vida. Jesus disse para orarmos assim, e ele colocou muita, mas muita realidade do reino, então, dentro da oração. Só por dizer isso, irmãos, nós já estamos um pouco justificando por que a oração é a chave da vida. O reino todo e tudo que ele pode fazer por nós está acessado pela oração. Está conectado com aquilo que eu oro, com aquilo que eu declaro.
Nós vamos ver por que a oração é a chave da vida ainda com mais detalhes. Mas me deixa dar uma definição de oração para vocês. Por favor, anote aí no seu caderno, na sua anotação. Eu sei que é uma definição simples, mas você vai entender o porquê dela. Anote aí. Oração é falar com Deus oração é falar com Deus, ou Deus falar comigo, ou um diálogo. Oração é falar com Deus, ou Deus falar comigo, ou um diálogo. Eu sei que a definição é simples, mas preste atenção no que eu quero dizer com isso. Quando eu oro, irmãos, a expressão é que eu falo com Deus, mas eu coloquei um ou aí de propósito. Ou Deus fala comigo, ou um diálogo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, podem ser sinceros, você passou 40, 50 minutos, 1 hora, falando com Deus e não ouviu nada da parte dele? Levanta a mão aí. Eu vou levantar junto com você, ainda vou levantar o pé para confirmar. Você ficou 1 hora orando, falou, e não ouviu nada de volta. Você só falou com Deus. Aí tem gente que vira para mim e fala assim, Drummond, isso, eu já vi várias vezes as pessoas falando isso. As pessoas falam assim, isso aí não é oração, isso aí é só monólogo. Só você falou, Deus não falou. Não, peraí, irmão. Oração é falar com Deus. Tem hora que, muitas vezes, na conversa com a minha esposa, irmãos, eu estou expondo para ela uma situação, algo que aconteceu comigo, e por 30, 40, 50 minutos, só eu falo. Tem hora que, se eu deixar, ela fica 2 horas só falando. Para ela é mais fácil. Agora eu vou dizer que ela não falou comigo, que eu não ouvi ou que ela não me ouviu. Quando nós falamos com Deus por 1 hora, irmãos, isso é oração sim. Mas eu não ouvi nada, Drummond. Mas você crê que Ele te ouviu? Se você crê que Ele te ouviu, você orou, irmão. Sabe por que eu falo isso? Porque tem gente que fala assim, não, Drummond. Aí começa. Não, Drummond. Aí faz o seguinte, olha só. Você vai orar 1 hora, então 30 minutos você fala. Eu já ouvi, irmão. Já me deram as técnicas de oração uma vez assim. Você faz 30 minutos falando. Depois os outros 30 você fica quieto. Sua vez, Deus. E o cara fica 30 minutos. Senhor, minha parte eu já fiz. E ele fica criando uma regrinha. Que primeiro ele fala 30 minutos, depois Deus fala outros 30. Irmão, quem cria regras para ter intimidade com Deus, nunca teve intimidade com Deus. Quem cria regras para ter intimidade com Deus, nunca teve intimidade com Deus. Eu não fico falando por 30 minutos, agora falo, pode falar, fala. Irmão, que isso? Nossos amigos íntimos não tem essa regra toda, é ou não é? Quanto mais intimidade você tem, irmão, às vezes nem precisa falar. É ou não é? Você quer ver se uma amizade é verdadeira e forte? É quando você senta com a pessoa e você não precisa e nem sente necessidade de falar nada. Quer ver quando você não tem muita intimidade com alguém? É quando você senta com a pessoa e fica assim, o que eu falo agora? Tem que falar, quebrar esse silêncio. Já reparou que muitas vezes em oração, Deus não fala nada, mas Ele manifesta a sua presença. E simplesmente Ele manifestar a sua presença já resolveu tudo. Você se sente envolvido pela presença. Você estava orando por algo, de repente a presença parece que te envolveu. Deus não falou nada, mas você percebeu aquela manifestação da presença. Aí você percebeu, Deus está no controle. Tu sai do momento de oração e fala assim, você está bem? Estou bem. Cara, mas você estava preocupado? Eu não estou tranquilo. Mas como você está tranquilo? Não, Deus está no controle. Deus falou contigo? Não, eu sei. Como é que você sabe? Não sei. Mas eu sei que quando Ele se manifestou, eu percebi
que o Deus é tão grande que Ele está no controle dessa situação. Oração é falar com Deus. Já teve vários momentos de oração, irmão, que eu só falei até sentir sono. Às vezes a gente está orando para sentir. Eu fico muito preocupado com pessoas que estão orando para sentir, porque nem sempre nós vamos sentir. Me lembro no dia que eu estava orando, e Deus falou assim comigo: filho, eu amo ver você orar assim quando você não está sentindo nada. Eu quase disse para Deus, mas eu não gosto não. Queria sentir toda hora. E eu perguntei ao Senhor, por que o Senhor ama quando eu não estou sentindo nada? Deus disse algo para mim que eu nunca mais vou esquecer. Deus disse para mim assim: filho, porque tem gente que se não tiver uma sensação, um sentimento, nunca me busca. Então o que eles estão buscando não é a mim, é a sensação que eu trago. Oração não é uma busca frenética de sentimentos. Conheço um pastor lá em Belo Horizonte que estava contando, todas as madrugadas, todas não, naquela semana específica, Deus começou a acordar ele de madrugada. Só que, como ele percebeu assim, a unção de Deus fazendo com que ele levantasse, ele já pensou assim: nossa, vai ser o Pentecoste essa madrugada. Ele acordou mesmo com sono mais animado, falou assim: vai ser um mover. Aí ele falou que ele orou, até sentir muito, mas muito sono. Aí ele dormiu. No outro dia, a mesma coisa. Sentiu uma unção de Deus para ele acordar. Ele foi orou, assim, até sentir sono. Mesma coisa. No quarta noite que Deus acordou, que ele levantou, ele falou assim: Senhor, vou ser sincero com o Senhor. Estou acordando toda noite, estou te obedecendo. Poxa, mas não sinto nada, não tem um fluir, não tem um avivamento, não tem um anjo de fogo. Tem uma espada de querubim. Estou vendo nada, não estou sentindo nada. E Deus falou para ele assim: quem disse que eu estou te acordando para você sentir algo? Eu estou te acordando para treinar a sua obediência. A oração é falar com Deus. Muitas vezes falando com Deus você vai sentir, muitas vezes você não vai sentir. Eu estou junto com vocês nessa, já fiz várias orações, onde não senti nada, não ouvi nada por dentro, e orei. Agora, também hei de confessar, e eu acho que você também tem experiências assim. Irmão, onde eu fui começar a orar, eu disse assim: Senhor Deus. Na hora que eu falei isso, irmão, não falei mais nada. Porque Ele começou a falar dentro de mim. Ele foi falando, e as lágrimas correndo. Quem já passou por isso aqui também, né, de mim? Aí as lágrimas escorrem, você está lá, e só Ele fala. Irmão, nesses momentos eu quase falava assim: se o senhor quiser que eu fale amém alguma hora, eu falo. Aí eu saí do momento, não abri a boca, e só Ele falou. Aí você vai dizer que isso não é oração? É? Oração é você falar com Deus, ou Deus falar com você, ou um diálogo. O que pode acontecer é que você vai falando com Deus, e muitas vezes Deus vai respondendo exatamente na hora. Há um diálogo nesse momento. Deus falando com você, você falando com Ele, Ele respondendo você no seu interior. Então, peraí, oração é falar com Deus, ou Deus falar comigo, ou um diálogo. Isso é feito, nós vamos falar um pouco disso mais à frente, mas isso é feito, irmãos, com uma expressão vocal. Olhe para a Bíblia e você vai ficar assustado em ver como os homens oram e abrem os seus lábios para falarem a oração. Eu sei que é ridículo e chovendo molhado o que eu estou falando agora. Eu sei que eu estou indo para o óbvio do óbvio, mas vou falar sincero com vocês, irmão. Tem hora que eu vou em umas igrejas que eu falo assim: irmãos, vamos orar. Aí os irmãos ficam assim. Aí a gente fica assim. Aí esse mesmo irmão vai embora e fala assim: não foi bom o culto hoje, né? Não fluiu o poder.
Gente, a oração... Aí o irmão fala assim, não, Drummond, a oração que eu estou fazendo é uma oração mental, no espírito. A Bíblia fala da oração no espírito. Irmão, orar em espírito, nós vamos ver uma oração em línguas. Orar em espírito é uma oração expressa vocalmente em línguas. Eu posso orar mental, silencioso, irmão? Claro que pode. Indo para o trabalho, no meio de gente não crente, para você não escandalizar ninguém. Você pode orar na mente, mas olha para a Bíblia e você vai perceber que há uma expressão sonora da oração. Posso ouvir um amém aí bem forte mesmo? Sonoro. Olha para Elias orando, você vai ver ele falando. A oração está registrada porque Elias falou. João 17... Pai, santifica-nos no teu nome, santifica-nos na tua verdade, a tua verdade é a palavra. Jesus orou a oração sacerdotal, por isso João tem um registro disso. Paulo e Silas oravam numa voz tão alta que até os prisioneiros ouviam. Aí um dia eu estava falando isso com um irmão, ele falou assim, pastor, eu não oro, porque se eu orar o diabo vai saber. Aí eu virei para ele e falei assim, mas qual o problema dele saber? Aí ele contra-ataca. Se eu orar aqui, aí ele não sabe de nada, vai ficar boiando. Irmão, deixa o diabo saber. Ele vai saber e ainda vai ser um derrotado, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente além. Então nós não podemos orar na mente, silencioso. Silencioso é para momentos onde nós vamos escandalizar o incrédulo, onde você está trabalhando ou fazendo outra coisa. Mas a oração tem uma expressão vocal, você tem que falar. Olhe para o teu irmão e fala assim, você tem que abrir sua boca. Eu sei que isso é muito óbvio, mas vamos caminhar. Entendemos o que é a oração, mas nós começamos com uma expressão. Oração é a chave da vida. Coloque assim na sua anotação. Por que a oração é a chave da vida? Porque a oração é a chave da vida. Vamos dar alguns motivos pelos quais a oração é a chave da vida. Primeiro motivo, porque a oração é a chave da vida. Porque ela é uma prática eterna. Oração é a chave da vida porque ela é uma prática eterna. É impressionante você reparar isso. Olhem todo mundo aqui para mim. Quando você olha para Adão no jardim do Éden, você repara uma coisa. A primeira disciplina ou prática espiritual feita no jardim do Éden não é jejum. Adão e Eva não tinham um livro para ler. Não tinha Bíblia para Adão e Eva. Qual é a primeira prática que Adão e Eva fazem espiritualmente? Oração. Porque Deus falava com eles na viração do dia e eles falavam com Deus. A primeira prática espiritual, irmãos, não é... Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Está todo mundo entendendo aqui, gente? Senão você vai falar assim, Drummond falou que a palavra de Deus não é nada. Irmão, pelo amor de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas a primeira prática espiritual, irmãos, não é a leitura de um livro. É o relacionamento com uma pessoa. Deixa eu dizer isso de novo. A primeira prática espiritual não é um relacionamento com um livro, mas com uma pessoa. Sabe por que eu estou repetindo isso? Porque tem teólogos hoje, irmão, que parece que tem mais relacionamento com um livro do que uma vida de oração. São mais teóricos sobre a fé do que pessoas que têm uma vida íntima de oração. Reformador Martim Lutero, ele tinha uma expressão que você só pode entender a Bíblia se você tiver labor e oração. E ele comparava isso a 2 remos. Ou seja, para interpretar e estudar a Bíblia, você tem que trabalhar, zelar, ler, meditar. Mas se você não orar, não tiver o remo da oração, irmão, você jamais vai andar. Uma pessoa com um remo só do estudo bíblico, sem oração, ela vai ficar girando o barco ao redor de si mesmo. Precisamos do remo, de estudar sim a palavra, mas precisamos do remo da oração. Há muita gente hoje que se dá a leitura, e é muito bom ler, gente. Ler bons livros, ler a Bíblia,
Mas se você ler e não orar, você vai virar um teórico da fé. Olhe para Jesus. Por que Jesus era tão efetivo no trabalho? Por que as pessoas olhavam para Jesus? Preste atenção no que eu vou dizer. Por que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, ele tem autoridade. Ele não é como os escribas. Ele ensina como alguém que tem autoridade. Significa o quê? Eles estavam vendo o seguinte, os escribas ensinam a palavra. Jesus também ensina, mas Jesus tem mais autoridade que os escribas. Os escribas pregavam, liam, irmãos, ninguém pode acusar escriba e fariseu de não ler a Bíblia. Eles tinham até mesmo na roupa deles versículos gravados. Alguns tinham livros decorados. Crianças judias até hoje, irmão, com 10 anos de idade, se estiver seguindo o judaísmo, com 10 anos de idade, ela já cita de cor para você Levítico. Os caras conheciam a palavra. Agora, por que na hora de ensinar, na hora de pregar, dava para o povo olhar para eles e falar assim, eles ensinam como quem não tem autoridade. Jesus é que tem autoridade. Isso já é uma mostra muito forte. Dá para fazer a obra de Deus sem a autoridade de Deus. Aí você diz assim para mim, Drummond, como é que Jesus tinha autoridade e os escribas não? Irmão, Jesus falou assim, quando vocês orarem, não sejam como os escribas, mas quando você orar, faz o seguinte, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque os escribas e fariseus, Jesus disse, eles oravam só para serem vistos nas sinagogas. Mas ele disse, mas tu quando orares, fecha a tua porta e entra no secreto e ora ao teu pai que te vem em secreto. O que Jesus estava denunciando? Esses homens não oravam. Eles tinham vida de oração pública, mas eles não tinham vida de oração privada. Jesus passava vigílias à noite, 3, 6, 9 horas de oração. Jesus disse, a autoridade que eu tenho, a doutrina que eu tenho não é minha, é aquela que eu vi do Pai, ou aquela que eu tive do Pai. Ou seja, a autoridade que ele tinha era uma autoridade que vinha do Pai, de um relacionamento. Irmãos, se a autoridade para falar não vier de um relacionamento, você vai ser mais um escriba e um fariseu. Obras, trabalho para Deus, e os escribas trabalhavam. Trabalho para Deus, sem intimidade com Deus, produzirá fariseus. Se você está anotando, anote. Trabalho para Deus, sem intimidade com Deus, produzirá fariseus. Pessoas que muitas vezes lançam religião, mas não muda a vida de ninguém. Reparamos Adão simplesmente falando com Deus. Olha os patriarcas da fé, Abraão, que foi o pai da fé. Olha para as pessoas que viveram antes, irmãos, Moisés, você vai ver uma geração que não tinha livro, mas que tinha relação com Deus. No Jardim do Éden, agora, irmão, na Nova Jerusalém, quando tudo acabar, e eu e você estivermos em ruas de ouro, não vai ter jejum para fazer, nem Bíblia para ler, mas tem uma prática que a gente ainda vai estar fazendo, que é falar com Ele e Ele falar conosco. Oração é uma prática eterna, do jardim à Nova Jerusalém. Oração é a chave da vida, do jardim à Nova Jerusalém. Segundo motivo, porque a oração é a chave da vida. Porque ela gera fé genuína. Irmãos, eu sou e amo a palavra da fé. Eu gosto muito de viver e pregar sobre fé. Tem uma máxima que as pessoas às vezes dizem que elas não param para pensar o que elas estão falando. Elas dizem assim, não, só posso receber fé se eu estiver lendo a Bíblia ou ouvindo um pregador falar. Porque eles citam o seguinte, Romanos 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Ou seja, fé é gerada pelo ouvir. Então, quando eles falam isso, eles falam assim, então, quando você ora, você não recebe fé. Eles dizem, você exercita a fé. Irmãos, nesse ponto, eu tenho que discordar num certo momento. Por quê? Porque se eu só estiver falando com Deus, realmente, eu estou exercitando a minha fé. Só que a fé vem pelo ouvir e ouvirá, diz mais forte, ouvirá palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé. Se eu só estou falando e não ouvindo, realmente, eu estou exercitando fé. Eu não vejo, eu não estou sentindo, mas eu creio que Deus está presente. Eu falo, crendo que Ele está me ouvindo. Agora, se na hora de orar, Deus começa a falar comigo, uau! Irmão, eu digo para você uma coisa. Um dos lugares mais poderosos para gerar fé é quando você fecha a tua porta no teu quarto e Deus vem e fala lá no interior seu. E quando Deus fala, irmão, Ele ministra dentro de você algo. Pode parecer a coisa mais louca, mas você é cheio de fé para viver o sobrenatural de Deus. Quem é que Billy Graham... Quem é que Billy Graham? Quem é que Abraão ouviu? Vocês já viram onde ia, né? A pessoa vai ficando idosa. Quem é? Billy Graham. Abraão, irmão, não ouviu Billy Graham? Acabou a minha ilustração. Abraão não ouviu Billy Graham. Abraão não ouviu Ebi Uber. Abraão não ouviu Luciano Subirá. Abraão não ouviu o pastor Haroldo. Abraão não ouviu nenhum pregador falar e nem leu nenhum texto na Bíblia, e ele é o pai da fé. Irmão do céu, como é que ele é o pai da fé? Porque Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele ouviu e creu no coração e caminhou. Muitas vezes em oração, irmãos, Deus fala algo conosco. E quando nós cremos no íntimo e andamos nisso, aí você vê uma fé inabalável. Na verdade, eu lamento a nossa geração, principalmente quando aprende sobre fé, que ela parece um papagaio da fé. Ela simplesmente vai repetindo versículos igual a matraca. Porque ela aprendeu que a confissão, ela é importante, sabemos que é. Mas ela ainda não tem uma fé no coração, ela só quer confissão. Eu reformei, estou reformando ainda a minha casa lá em Belo Horizonte. E nós estamos hospedados na casa dos nossos pastores, pastor Léo, pastora Vanessa. E na casa deles tem um papagaio. O nome do papagaio se chama Dudu. Irmão, é engraçado demais. O Dudu fala muita coisa. E ele canta um hino que a gente fica zoando, brincando, claro, falando que ele vai ser salvo porque ele canta isso. Porque ele canta assim, acredita em Jesus Cristo. Você tem que ver o papagaio. Acredita em Deus do Pai. Acredita no Santo Espírito, que nova vida tá. Ele canta. Converteu. Ele fala. Acredita em Jesus Cristo. Acredita em Deus o Pai. Acredita no Santo Espírito. Ele fala. Mas tirando o detalhe mínimo que ele é um animal, por que ele não é salvo? Porque, irmão, além de ser um animal, ele só repete o que outros falam, mas ele não tem fé no coração. Tem muita gente igual o Dudu, repete o que o preletor fala, o que o pastor fala, mas ainda não há fé no coração. O que Deus está fazendo te trazer para esse seminário? Deus está te atraindo para a oração, para Ele começar a te dar palavras e gerar uma fé pessoal, individual, poderosa dentro de você. No coração você vai crer. E aí, irmão, isso é inabalável. Você não para, você tem uma convicção, um combustível de Deus. É diferente simplesmente ficar citando versículo. Você sabe porque sabe que vai acontecer.
Eu me lembro uma vez, a gente estava com uma situação financeira no ministério. Era o primeiro livro que eu estava lançando, eu e um amigo na época. E a gente estava com uma necessidade financeira de R$ 2.500. Irmãos, o valor não era, assim, muito alto, mas para mim naquela época era muito, mas muito alto. Porque eu não tinha condição de dar aqueles 2.500, o cheque estava passado. E eu não tinha o dinheiro. Nós iríamos fazer um trabalho, ia vender livro, alguma oferta ia vir, e a gente estava orando para que algo acontecesse. Mas eu me lembro que eu subi. E quando eu subi no telhado da casa, comecei a orar em línguas. Eu estava orando em línguas, orando. Até que eu não sei te explicar, mas veio um valor no meu coração que não passou pelo crivo da minha mente. Veio um valor no meu coração e falei assim, eu chamo a existência R$ 1.500. Irmão, quando eu falei, eu chamo a existência R$ 1.500, na hora, o racional veio bater, né? E o racional veio bater e falar assim, por que tu não falou de 2.500? Mas na hora que o racional veio, eu continuei orando em línguas. E eu reparei que aquilo não foi um comando simplesmente, ou uma ideia minha. Aquilo veio do Espírito. Irmãos, eu guardei aquilo no coração, fomos fazer o trabalho. Acabou o trabalho. Eu estava, já na expectativa que seria, então, ali, iam me dar 1.500, ia faltar só 1.000 para eu pagar o que faltava. E aí, quando eu fui ver o que foi, vendo a material, a oferta, deu R$ 1.000. Aí eu olhei os R$ 1.000 e falei assim, estou ficando doido. Eu liberei ali R$ 1.500, o que eu preciso é de 2.500, mas nesse trabalho veio 1.000. Só que eu não tinha reparado uma coisa. Para os 2.500, faltava 1.500. O tempo foi chegando, o cheque ia bater. Irmão, eu simplesmente estava assim, eu não tenho de onde tirar o dinheiro, preciso de um milagre. Um amigo meu passou uma mensagem para mim no falecido Orkut. Quem lembra do Orkut? Falecido. Ele falou assim para mim, Drummond, depositei um dinheiro aí para você. Eu lembrei da condição do meu amigo, falei, qualquer R$500, R$300, R$200, tá bom, vai ajudar. Gente, eu fui abrir o computador em casa, e quando eu entrei no banco, ele tinha depositado exatamente R$1.500. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí, meu? Aleluia. E também, vamos para o intervalo. Estamos juntos vendo acerca do porquê que a oração é a chave da vida. Estamos vendo bastante nessa noite sobre a importância da oração. É muito importante a nossa continuação no seminário. Amanhã, por exemplo, vamos falar sobre as bases de uma oração eficaz. Quem quer orar de uma forma eficaz aí? Levanta a mão aí. Irmão, você não pode perder amanhã. Nós vamos falar sobre essas bases para que a minha oração ela seja eficaz. Ela seja uma oração realmente que faça diferença. A Bíblia ensina sobre isso. Nós vamos ver isso amanhã. Vamos ver alguns símbolos na Bíblia de oração que vão nos ensinar muito a forma de orar. Vamos ver a oração, se Deus quiser, amanhã já vemos a oração como incenso. Depois vamos ver a oração como altar. Então, você vai reparar que algumas simbologias bíblicas vão nos falar muito sobre a questão da oração. Então, é muito importante, eu quero te encorajar a não ficar apenas na noite de hoje. Nós temos uma sequência. Amanhã, às 7h30, sexta-feira, terminamos com essa sequência, tá bom? E a gente estava antes do intervalo falando por que a oração é a chave da vida. Vimos uma definição de oração, vimos que a oração, de uma forma muito óbvia e clara, ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser sonora, ela não é uma oração mental, ela precisa ser verbalizada, ela precisa ter som. Vimos uma definição bem simples de oração, mas que eu creio que nos disse muita coisa sobre ela. É falar com Deus, ou Deus falar com a gente, ou um diálogo. Depois disso, nós vimos por que a oração é a chave da vida. Eu comecei a te dar motivos bíblicos para isso. O primeiro motivo, qual é, gente? O primeiro motivo, deixa eu ver se... Oi? Porque ela é uma prática eterna. Vimos que do Jardim do Éden até a Nova Jerusalém, vamos estar praticando isso. Sabemos e amamos estudar a palavra de Deus.
mas antes até da palavra, há uma dimensão da oração. O crente precisa caminhar lendo a palavra, meditando na palavra, mas tem que caminhar orando. Pessoas que só leem a Bíblia e não oram, não têm entendimento da Bíblia. É muito forte perceber que pessoas que não têm uma forte vida de oração, muitas vezes leem a Bíblia só com a razão, só com aquilo que elas conseguem ter lógica. Fica muito complicado, há heresias e há muitas vezes incredulidade na teologia de muitos teólogos, porque falta uma vida de oração. Vimos então que ela é uma prática eterna, do jardim à Nova Jerusalém. O segundo motivo, qual é, gente? O que a oração é a chave da vida? Para o quê? Para gerar fé dentro de nós. A gente sabe que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na leitura da palavra, em ouvindo uma mensagem de um pregador, Deus pode usar a palavra dessa pessoa para encher o nosso coração de fé. Enquanto alguém ministra da Bíblia, a própria Bíblia pode ser iluminada dentro do nosso coração e a gente receber a fé. Mas muitas vezes você vai reparar que é uma fé poderosa gerada quando você está orando. Deus fala com você, Deus dá uma direção no seu interior. E eu dei um exemplo, antes da gente terminar, um testemunho, onde Deus me deu uma palavra de fé, um comando de fé. E quando eu liberei aquilo no mundo do espírito, algo estava acontecendo. Repare quando Ezequiel é levado a uma visão. Repare uma coisa, quando Ezequiel é levado àquela visão, ele vê um vale cheio de ossos secos. E aí Deus interage com ele na visão. Deus diz para ele assim: acaso esses ossos podem reviver, Ezequiel? Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes. Aí o que Deus fala com ele? Então, o que, gente? Profetiza. Ou seja, Deus deu uma palavra para ele, para que ele profetizasse ao vale. Quando Deus dá aquela palavra e ele fala, e Deus fala para ele: olha, fala para os ossos, profetiza ao Espírito. Quando ele fala tudo aquilo, irmãos, começa a acontecer algo. Repare uma coisa, quando Deus começar a te dar palavras em oração no seu secreto, e você começa a andar em fé em cima dessa palavra, você vai ver vários de ossos secos se transformar num lugar de vida, irmão. Você vai abrir a boca e vai dizer assim: eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela palavra que eu recebi de Deus. Irmão, essa é uma fé que não dá para tirar de você. Essa é uma fé que não dá para arrancar de você, ela foi gerada pelo Espírito de Deus dentro de você. Às vezes usou a própria Bíblia para falar com você. E quando a Bíblia foi liberada dentro de você pelo Espírito, irmão, algo se acendeu dentro de você, uma fé foi gerada. Quem está entendendo isso, diga amém aí. Amém. Agora, terceiro, vamos continuar. Para estabelecer as bases de um ministério. Para estabelecer as bases de um ministério. Por que a oração é a chave da vida? Porque ela estabelece as bases de um ministério. É impressionante, você pode pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você pode ver os homens que tiveram ministérios na Bíblia, que serviram a Deus na liderança, ou serviram a Deus fazendo algo dentro da igreja. E você vai reparar que tudo que eles faziam, há um componente de oração por detrás de todos. Todos têm uma vida de oração. Isso é quase um fator comum em todos eles. Irmãos, eu separei alguns exemplos para a gente perceber o que Deus faz em oração para estabelecer bases de ministério na gente. Sem oração não há ministério. Você olha a vida de Moisés, por exemplo. Moisés, ele sabia que ele tinha um chamado. E o chamado que ele tinha era libertar o povo de Israel da opressão egípcia. E ele sempre soube disso, mesmo sendo criado dentro da cultura egípcia. Drummond, como é que você afirma isso? Porque a babá, vamos dizer assim, de Moisés, foi a sua própria mãe. E sua mãe infundiu em Moisés essa identidade israelita. E eu digo mais isso ainda, porque quando o egípcio, ele oprime o israelita, ao invés de tomar partido do egípcio, cultura pela qual ele está sendo instruído, ele toma pelo fator israelita. Ou seja, ele sabia que o povo dele, embora ele estivesse no Egito, o povo dele não era o Egito, o povo dele não era o egípcio, era o povo israelita. Só que, o que Moisés faz? Moisés usa os próprios punhos para resolver a situação.
Moisés afasta a situação e acaba matando o egípcio com as próprias mãos. Ao fazer isso, ele sabia, irmão, vamos dizer assim, numa parcela muito, mas muito pequenininha, ele estava cumprindo o que ele foi chamado para fazer, que é o quê? Acabar com a opressão egípcia sobre o israelita. Mas na força do nosso braço, sem uma vida de oração, a gente mata um egípcio, mas a escravidão continua, gente. Moisés, então, vai fugido, 40 anos, e vai para um deserto chamado deserto de Midian. No deserto de Midian, irmãos, ele conhece um homem chamado Jetro, e ele também conhece no deserto uma mulher, e ele casa com essa mulher. É tão interessante que durante 40 anos, Moisés apacentou as ovelhas do seu sogro Jetro, e Moisés casou e teve 2 filhos. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson. A palavra Gerson significa eu sou peregrino em terra estranha. O que Moisés está dizendo? Essa terra de deserto que eu estou não é a minha terra, é um lugar estranho para mim. Esse lugar que eu estou é Gerson, é uma terra estranha para mim. Amados, todos nós passamos na vida por momentos Gerson, é ou não é? Lugares que você fala assim, irmão, esse lugar é estranho, não é o lugar que Deus falou comigo. Quem já passou por uma fase Gerson aí? Levanta a mão aí, pé. Opa. Tem ninguém chamado Gerson aqui não, né? Se tiver, irmão, é só um significado bíblico. Essa terra não é a minha terra, é uma terra estranha. Mas eu acho lindo, irmãos, no deserto, depois o segundo filho de Moisés, se chama Eliezer. Eliezer significa o Senhor é a minha ajuda. Irmãos, quando Moisés dá um nome para o filho de Eliezer, ele está dizendo o seguinte, eu estou numa terra estranha, mas o Senhor é a minha ajuda nesse lugar. Quem deixa um Eliezer nascer no deserto, vai ver uma chama se arder, uma sarça arder no meio do deserto. O Senhor é a minha ajuda, e aquela sarça arde, nós sabemos. E quando aquela sarça arde, irmãos, Deus começa a falar com ele daquela sarça. Eu acho muito interessante que começa ali um diálogo, uma oração. Porque Deus fala para ele, tira teus sandálias, porque o lugar que você está é santo. E os dois começam a conversar, oração. Irmãos, quem não vê uma sarça arder, quem não tem uma vida de oração na sarça, irmão, vai continuar no deserto. Moisés precisava ter aquele conversa, ouvir de Deus, porque senão nós continuamos no deserto da reclamação, no deserto vivendo com coisas que não são comuns a nós, o nosso chamado. Aquela sarça ardeu e Moisés fala então com Deus. Irmãos, eu acho muito interessante, porque quando Deus começa a falar com Moisés, repare uma coisa, Moisés resiste. A humanidade sempre resiste a chamados muito maiores do que nós. E vamos ser sinceros aqui essa noite, vamos ser rasgados. Todo chamado de Deus para nós é muito maior do que a nossa capacidade consegue. É ou não é, gente? Aliás, a pergunta é até séria. Se você achar que o seu chamado, você tem condição no seu braço de fazer o seu chamado, você ainda não está no seu chamado. E eu vou além. Eu acho que você pode até estar no chamado, mas você está cheio de orgulho. Porque o chamado que a gente foi chamado, irmãos, nós não damos conta. Eu não dou conta de estar aqui, você não dá conta do seu grupo de crescimento, você não dá conta da igreja, você não dá conta dos jovens, você não dá conta, irmão, de tirar alguém do perdido para ser salvo. Você não dá conta, não. Poxa, Drummond, pensei que você vinha aqui para me encorajar. Estou te encorajando. Deus chamou os que não são, irmão, para confundir aqueles que são. Deus chamou os fracos. Para quê, Drummond? Para o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza, irmão. Se você é fraco e diz assim, Drummond, eu não vou porque eu sou fraco, deixa eu te dizer, Deus te escolheu porque você é fraco. O que você está usando como desculpa, Deus usa como motivo para ter te escolhido. Aleluia! E Moisés demonstra toda uma fraqueza para Deus, para ele não ser chamado.
Aquele momento de oração, irmãos, é o momento onde Deus vai tratando e lidando com a carne de Moisés. Porque Moisés fala assim, eu não sei falar bem. Se você ler o texto, irmãos, você vai ver umas 4 vezes Moisés falando, eu não sei falar bem. E o que Deus fez para contratar? É isso aí. Para contra-atacar, isso. Moisés. Deus mandou fazer o seguinte, pega a vara, Moisés. Joga a vara no chão. Ô, gente, quando Moisés joga a vara no chão, você imagina. Deus manda você jogar uma vara no chão, uma madeira no chão. E aí quando a madeira cai no chão, irmão, vira uma cobra. Imagina eu e você no cenário. Fala, tá amarrado. Cá para nós, Deus podia ter virado aquela vara um cachorro, um coelhinho, uma mula. É ou não é? Deus transformou uma vara em serpente. Aí você pergunta assim para mim, Drummond, por que uma serpente? Pode ver, em qualquer filme antigo, serpente é uma marca, um símbolo do Egito. Se você vê aqueles filmes antigos, por exemplo, Cleópatra, você vai ver a serpente no capacete dela, mostrando que o símbolo do Egito era uma serpente. Quando Moisés lança a vara no chão e ela vira uma serpente, Deus manda Moisés pegar pegar a serpente pela cauda. E quando ele pega a serpente pela cauda, aquilo vira uma vara de novo. E a vara, irmãos, é um símbolo de autoridade sobre a ovelha. O que Deus estava dizendo para Moisés? O seu passado eu coloco diante de você, mas eu também te dou autoridade sobre o seu passado. Aquilo que você viveu, eu vou te dar autoridade sobre o que você viveu. Quando Deus mandou Moisés ir para lá, vai, porque aqueles que buscavam a tua alma já morreram, porque ele teve medo. Ele estava com medo do passado, mas na oração Deus trata com o medo que ele tem da frustração ou de ser assassinado pelo que ele fez. Mas Moisés continua, eu não sei falar bem. Aí Deus fala, bota a mão. Irmão, que cena. Bota a mão aí na sua roupa. Botou. Tira a mão da sua roupa. Tirou, ficou toda leprosa. Bota a mão de novo. Botou. Tira a mão. Tá limpo. Irmão, por que Deus está dando tanto sinal para Moisés? Porque Moisés está dizendo uma coisa, irmãos, que muitos de nós dizem. Moisés está dizendo o seguinte, eu não vou para essa missão, porque eu não sei falar bem. O que ele está dizendo? Eu não tenho eloquência para tirar o povo do Egito. E Deus está dizendo assim, não é a eloquência que vai tirar o povo do Egito, é o meu poder que vai tirar o povo do Egito. Irmão, não é sua habilidade de pregar ou de ensinar que vai tirar pessoas da escravidão do Egito, é o poder de Deus, é o milagre de Deus que vai operar na sua célula, no seu grupo de crescimento. Como é que você tira alguém da escravidão do diabo com eloquência? Irmão, tem hora que eu acho que tem crente negociando com o diabo. Dá ele para mim, para minha cela. Deixa ele vir. Só uma visitinha. E a gente fica com tanta estratégia. Irmão, eu não sou contra estratégia. Nós temos que ter estratégia. Claro que temos que ter. Mas quando nós damos atenção demais a fórmulas, estratégias e visões, nós podemos estar esquecendo da oração. Estratégias são de Deus. Fórmulas Deus dá, visões Deus dá, mas tem hora que se fala tanto de visão, tanto de fórmula, que nós esquecemos que o que vai libertar o povo do Egito não é fórmula e estratégia, é um joelho dobrado e o poder de Deus operando. Sempre foi assim, irmãos. Eu me lembro muito forte no Brasil, e qualquer pastor ou líder aqui que tem alguns anos no ministério vai se lembrar disso. Houve uma visão no Brasil, que foi a visão celular do G12. Quando ela chegou, irmãos, ela foi um verdadeiro avivamento. Não foi algo ruim, foi algo bom. Muitas pessoas foram ganhas, muitas pessoas foram discipuladas, treinadas e enviadas. E Deus, eu me lembro que começou a mover que era duplo. Quem lembra disso, por volta ali do ano 2000, Deus levantou ministérios de louvor como Diante do Trono.
Deus levantou ministérios de louvor como Antônio Cirilo, David Keelan, lembro, Casos de Davi e tantos outros que foram muito usados na área de adoração. O Brasil viveu um avivamento na área de adoração e, ao mesmo tempo, o Brasil está vivendo um avivamento na visão. Pessoas estavam sendo cuidadas, consolidadas, treinadas e enviadas. Mas eu me lembro, antes de ir para Belo Horizonte, era de uma igreja no Rio, e essa igreja no Rio, irmãos, eu via vários movimentos ganhando e treinando, e discipulando e enviando muita gente. Foi algo assim tremendo. Igrejas crescendo de uma forma impressionante. Mas, irmãos, era incrível como as pessoas se animaram tanto com G12, mas tanto com G12, que eles só falavam do G12. Eu ia para congressos onde só se falava do G12. Irmão, às vezes dá vontade de falar assim, será que a gente pode orar pelo G12? Porque Bíblia e oração, irmãos, é o que faz qualquer visão funcionar. Precioso o MDA e o discipulado onde vocês estão. Isso é precioso demais. Continuem. É uma ferramenta do reino. Mas, meu amado, nunca, jamais, em tempo algum, exalte um método e deixe a oração de fora. Porque o que vai trazer avivamento no seu grupo de crescimento é o seu joelho dobrado e a glória de Deus agindo. Sacuda o teu irmão e fala assim, é tempo de orar. Quantas vezes havia irmãozinhos simples, gente? A pessoa não sabia nem falar o português direito, mas era um homem de oração. E o grupo de crescimento do cara não parava de crescer, a célula do cara não parava de crescer. Por quê? Porque não é eloquência, é o poder de Deus que vai atuar nas nossas células, na nossa igreja. E todo mundo vai olhar e falar assim, cara, como se tem tanta gente se convertendo através de você? Cara, eu não sei, mas Deus usou a minha fraqueza para o poder dele se aperfeiçoar. Moisés estava dizendo, é minha eloquência, eu não sei falar bem. Deus está dizendo, não, é o meu poder. Você vai jogar vara no chão, vai acontecer. Você vai colocar a mão, vai acontecer. E mostra isso para o povo. Irmão, quando Moisés falava com Faraó, Faraó resistia. Dizia, vai, mas não passa daqui. Vai, mas deixa as crianças aqui. Vai, deixa as mulheres aqui. Vai, deixa o gado aqui. Irmão, ele tentou segurar o povo de várias formas. Mas Deus foi mandando sinal atrás de sinal, milagre atrás de milagre. Sabe o que acontecia? Moisés falava com Faraó, Faraó não deixava. E o que Moisés fazia? Falava com Deus. Aí vinha uma praga. Aí em cada praga você via Faraó cedendo mais, até que vem a 10ª, irmão. E o poder de Deus vem sobre aquilo. E o próprio Faraó manda o povo ir. Eu acho incrível que o povo ia. E o egípcio inteiro estava dando presente para o povo ir logo. Tipo assim, toma ouro, toma opção de coisa. E vai. O poder de Deus não trouxe só libertação, não, gente. O poder de Deus trouxe a provisão para aquele povo, para o deserto. Agora, você consegue isso na eloquência? Nunca, jamais. Eu fico impressionado como a igreja brasileira tem dado atenção a talentos de púlpito, talentos do louvor. Mas, irmãos, talento, dom, Deus dá, ou Deus deu. Mas não me interessa um talento sem oração. Você pode ter quase que um talento nato. Mas, amados, eu não quero só impressionar, eu não quero entreter a igreja. Eu quero ver o poder de Deus fluindo na igreja. Quem está comigo nessa aqui? A oração para Moisés quebrou as resistências dele. Nós poderíamos falar também de Samuel. Irmão, Samuel, antes de nascer, Ana já consagrou Samuel para a obra de Deus. Quando Samuel nasceu, depois de desmamar, ela leva lá para o templo. E deixa no templo o menino Samuel. O menino Samuel vai crescendo no templo. Quem conhece a história sabe que o sacerdócio da época está corrompido. Eli, Ofni e Finéias, gente, a nível de corrupção de Ofni e Finéias é seríssimo. Os dois comem de ofertas que eram ofertadas simplesmente a Deus. Os caras estão profanando o sacerdócio. E Eli, ao invés de repreender, deixa tudo acontecer. Ele é omisso. Samuel cresce no templo, até que um dia, você conhece a história, até que um dia, ele dormindo no templo, ele ouve uma voz dizendo assim,
Samuel, Samuel. Samuel levanta. Vai, acorda Eli. Fala, Eli, o senhor me chamou? Ele olha para ele e falou assim, te chamei não, menino. Volta a dormir. Ele volta a dormir. Uma voz de novo fala para ele assim, Samuel, Samuel. Samuel levanta. Fala com Eli, Eli, o senhor me chamou? Fica imaginando Eli, né? Menino, te chamei não, vai dormir. Ele volta a dormir. E pela terceira vez a voz fala, Samuel, Samuel. Aí ele faz o mesmo movimento. E quando ele vai para Eli de novo, Eli entendeu tudo. Eli também é lerdo, né, gente? Vamos combinar. Samuel ele também é. E ele virou para ele e falou assim, já sei o que é. Não sou eu, não é ninguém que está te chamando. Meu filho, quem está chamando você é Deus. Quando ele falar, você fala assim, eis-me aqui, o teu servo ouve. Dito e feito, Samuel foi deitar. Deus falou com ele. Preste atenção. Quando Deus falou com ele, ele respondeu. Quando ele respondeu à voz de Deus, começou o ministério de Samuel. Porque quando você confunde a voz de Eli com a voz de Deus, você não tem ministério. Enquanto você confunde a voz de homens com a voz de Deus, você ainda não tem ministério. Pega isso aqui. Para ele era Eli, mas Eli ensinou para ele, não sou eu, é Deus. Quando ele responde, Deus começa a interagir com ele. Ali começou o ofício de profeta dele. E ele fala com Eli o juízo que viria sobre a sua casa. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu desde então. Por quê? Porque só ministério efetivo, irmão, só começa quando nós temos uma vida de oração. Irmão, por que é importantíssimo eu saber discernir o que é voz de homens do que é voz de Deus? Porque, irmão, no ministério, guarda o que eu vou te dizer, você vai precisar disso. Porque tem hora que a voz de homens não tem nada a ver com a voz de Deus. Gente. Tem hora que a voz de homens vem numa crítica tão injusta contra você. E sabe por que eu vejo ministros parando e desanimando por causa de uma crítica injusta? Porque eles estão confundindo a voz de homens com a voz de Deus. Ei, só quem te chamou tem autoridade para te fazer parar. Não, vou dizer isso de novo. Só quem tem autoridade para te fazer parar é aquele que te chamou, irmão. E aquele que te chamou é aquele que vai continuar e vai completar a boa obra na tua vida. Agora, se eu não sei discernir o que é voz de homens e voz de Deus, basta uma palavra humana injusta, basta uma ofensa de homens, e eu vou desabar. Samuel tem que ouvir a voz de Deus, interagir, para ele não ficar corrompido junto com todo mundo. O ministério dele só começou quando ele interage. Eu sei que o que eu vou falar, irmãos, parece um pouco de chavão. Mas eu creio, de verdade, que Deus está falando com todos nós essa noite. Agora a grande pergunta é, você vai responder? Porque tem gente correndo de Eli para Eli, da sua cama para Eli, da sua cama para Eli, sem responder. Esse seminário todo é para você parar o percurso e dizer, Senhor, eu estou ouvindo, pode continuar falando. Com Moisés, a oração mostra que é o poder de Deus. Isso é uma base ministerial. Com Samuel, para que ele saiba discernir a voz de Deus. Agora eu acho muito forte que o maior ministério da terra só começa, irmão, aos 30 anos de idade, com Jesus indo para o Jordão. Quando ele chega no Jordão, João Batista vira para ele e fala assim, eu que deveria ser batizado por você. Ele ficou sem graça, né? Eu que deveria ser batizado por você, e eu que vou te batizar. Jesus vira para ele e fala assim, deixa que se cumpra assim a justiça. Os céus se rasgam. Irmão, Jesus todo molhado, ele ouve uma voz dizendo assim, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Por que Jesus, para o seu ministério, precisa ouvir isso? Porque, irmão, o que ele está para passar para frente é tão forte. Ele vai ser traído por um dos seus discípulos. Vão criticá-lo de forma absurda, vão difamá-lo, dizendo que ele é chefe de Beelzebu, que ele é glutão, que ele é beberrão, ele é chicoteado, ele é açoitado, ele é crucificado. Irmão, só vai aguentar traições, rejeição, quem ouviu uma voz de Deus dizendo: tu és o meu filho amado. Só aguenta as rejeições da vida quem ouviu do Pai: tu és meu filho amado. A oração, irmãos, é um lugar onde os céus rasgam para Deus revelar o amor que você já conhece da Bíblia. Porque todos nós, às vezes, até citamos versículos sobre amor de cor. Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é amor. Nós citamos o amor de Deus. Mas é na oração, irmãos, que parece que nós temos revelação. Nós ouvimos de Deus: tu és meu filho amado. E aquele amor de Deus derrete o nosso coração. Quando você se sente aceito por Deus, você aguenta a rejeição dos homens. Quando você recebe ou ouve ou tem revelação da aceitação de Deus por você, você aguenta a rejeição dos homens. Por que não aguentamos rejeição de pessoas, ou muitas vezes vivemos pela aprovação de pessoas? Porque, irmãos, ainda não tivemos revelação da aceitação de Deus por nós. Eu digo isso com muito pesar no coração. Ministros que não têm a aceitação de Deus não aguentam quando as pessoas rejeitam o que ele fala. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer adaptações do ministério para agradar a gente. E aí, irmãos, nós vemos um ministério que fala o que o povo quer ouvir, mas não fala o que o povo precisa ouvir. Nós vemos pessoas com frasezinhas prontas, mas que não mudam ninguém. Nós vemos pessoas bajulando homens e muitas vezes, desculpa a expressão, mas muitas vezes puxando o saco de homens para ser promovido para o ministério. Agora, irmão, quando você vive uma vida de oração, você não precisa ficar bajulando o homem para ser promovido, porque você sabe que Deus é quem vai te promover, é Deus que vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Veja um bando de ministros, irmão, puxando o saco de líderes, de pastores, pedindo para ajudar em tal coisa, em fazer tal coisa, quando não dobra o joelho para deixar Deus liberar graça diante dos homens, para ele ter o favor das pessoas certas. Cuidado, irmão, se você bater demais em portas que não são de Deus, o diabo vai abri-las. E você vai entrar em situações que Deus nunca te mandou entrar. E você vai ter Ismael ao invés de ter Isaac. Você vai ter filhos da carne ao invés de filhos da promessa. A aceitação de Deus, o amor de Deus, precisa de uma profunda revelação dentro de nós. Eu me lembro uma vez que eu estava orando, e sabe aquele momento que você fala assim: meu Deus, eu preciso de tantas respostas. E eu não sabia nem por onde começar, minha vida financeira, emocional, tinha várias coisas que eu precisava de resposta de Deus. E eu me lembro que eu fui orar. Irmãos, e eu estava assim: Senhor, fala comigo, preciso de uma resposta sobre isso, sobre aquilo outro. E eu confesso, gente, eu estava tenso na oração. Eu estava assim, elétrico na oração, pedindo a Deus resposta, pedindo a Deus intervenção, aquela coisa toda. E eu ouvi uma voz muito suave dentro de mim, falando assim: filho, eu te amo. Posso confessar meu pecado para vocês? Amo tanto a aba, eu já confesso pecado no altar. Quando eu vi aquela voz assim: filho, eu amo você. Na hora eu pensei assim: tá bom, isso eu já sei. Mas Deus, e as respostas? Eu não dei a mínima para aquela voz dentro de mim. Eu falei assim: e as respostas? Preciso disso, preciso dessas resoluções, Senhor, me ajude. E mais uma vez eu continuei orando ali naquela tensão. Veio a voz de novo dentro de mim, bem suave: filho, eu amo você. Quando veio pela segunda vez, eu parei a minha oração. Irmãos, na hora, eu lembrei dos 2 eventos onde Deus falou com Jesus. E se você vê, os eventos são gloriosos. É esse do Jordão e um outro no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias. E o que Deus diz?
Tu és o meu filho amado. Às vezes que Deus rasgou o céu, não foi para dar uma direção específica da vida para Jesus, foi para declarar o amor dele a Jesus. Quando eu lembrei disso, eu comecei a chorar. E aquele amor começou a me envolver. Irmãos, preste atenção numa coisa. A oração é um lugar onde há uma revelação do amor de Deus tão necessária para o seu ministério, que se você não se permitir a isso, você nunca vai ter um ministério efetivo. Você sempre vai procurar aceitação humana, ou você vai buscar elogio, ou você vai desfazer-se nas críticas das pessoas. Eu gosto muito de uma frase de Bill Johnson. Bill Johnson diz que se o elogio não exalta você, a crítica não vai destruir você. Se o elogio não exalta você, a crítica não vai destruir você. Por que Jesus andava de uma forma tão maravilhosa, debaixo da direção? Irmão, o pessoal elogiava ele, o pessoal queria exaltar ele como rei, ele não estava nem aí. O pessoal criticava ele, irmão, ele também não estava nem aí, ele continuava para cumprir a missão dele. Por quê? Porque o que importava para ele não era a aceitação humana, o que ele mais queria era a aprovação de Deus sobre a vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é fundamental. Por isso que a oração estabelece bases para o ministério. Moisés, Samuel, Jesus são provas claras de como é importante deixar na oração Deus trazer essas bases ao ministério. Quarto motivo porque a oração é a chave da vida. Anote aí. Quarto motivo. Por que a oração é a chave da vida? Porque ela traz discernimento. Porque ela traz discernimento. Eu acho bem interessante dois momentos bíblicos onde você vê a oração envolvida. Há um momento onde Eliseu, em 2º livro de Reis, capítulo 6, Eliseu está numa casa e o rei mandou uma comitiva, um exército contra Eliseu, para capturar Eliseu. E estava Eliseu e o moço. Irmãos, eu acho muito interessante. Eliseu, quando vê o exército lá fora, você não vê no texto de 2 Reis 16, 6, você não vê lá o seguinte relato, que Eliseu estava com medo, preocupado e ansioso para lá e para cá. Eliseu está tranquilo. Quem está alucinado de medo é o moço. Porque o moço olha lá para fora e fala, caraca, ferrou. Tem um exército contra nós dois. O menino, o moço, está cheio de medo. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Eliseu virou para o moço e falou assim, olha, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o que Eliseu faz? Eliseu ora. E a oração de Eliseu é o seguinte, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Um detalhe aqui, irmão. Ele está pedindo para os olhos do moço se abrirem, para verem o que já está lá fora. Mas ele, Eliseu, já está vendo. Ah, gente. Vamos começar a viver um estilo de oração cada vez maior, irmão. Porque quando vier situação de medo, vai estar todo mundo com medo e você falar assim, está tranquilo. Mas você já orou? Não, já está orado. Eu já estou vendo que o Senhor vai dar vitória nessa situação, eu estou tranquilo. Você que está me ouvindo aqui vai ser usado para abrir os olhos dos moços imaturos que não estão vendo a fidelidade, o poder de Deus na tua vida. Os olhos do moço foram abertos, ele viu o quê, Drummond? Ele viu carros, carruagens de fogo, ele viu que os anjos de Deus estavam acampados ao redor deles. Os olhos abertos, discernimento do mundo espiritual, discernimento da vida, das coisas de Deus. Eu acho forte quando Jesus encontra com Saulo no caminho, Saulo cai no chão, e quando Saulo cai no chão, que ele vê aquela luz, você conhece a história, Saulo fica cego, escuridão.
Ele vai para uma rua chamada Direita, que existe em Israel até hoje, a rua chamada Direita. Ele chega lá naquela casa, naquela rua, e fica numa casa. Aí Deus fala com um sujeito, que a gente não sabe mais nada dele. Não é o Ananias de Ananias e Safira, porque ele já morreu. Atos 9 nos conta que Ananias é chamado para quê? Para orar. E Ananias vai lá para orar. Para quê, Drummond? Para abrir os olhos de Paulo. Porque através da oração, os olhos são abertos. O que Deus parece estar fazendo com Saulo é o seguinte: eu estou cegando você para a vida que você levava, mas eu vou abrir os seus olhos para o propósito que eu vou colocar na sua frente. Só que qual é o instrumento que Deus usa para isso? Oração. Por que não há discernimento na nossa vida muitas vezes? Que Deus está nos protegendo, nos guardando de problemas? Ou por que muitas vezes não há um discernimento dentro de nós sobre algo que nós devemos fazer do propósito de Deus? Porque, irmãos, muitas vezes nós paramos de orar. Nós deixamos a oração para um domingo à noite, ou para uma terça de Tadel, ou para um momento específico. Mas quando nós começamos a estabelecer um estilo de vida de oração, 20, 30, 40 minutos, devagarzinho, mas vamos estabelecendo um estilo de vida de oração, você vai começar a perceber uma coisa. Vai haver um discernimento em você da vontade de Deus quase que natural. Irmão, discernimento é algo que as pessoas vivem querendo, mas muitas vezes não os têm porque não oram. Por quê? Porque quando eu oro, meus olhos são abertos. Veja bem, discernir, preste atenção aqui, olha todo mundo para mim. Discernir, a Bíblia fala que discernir é estabelecer distinção. Por exemplo, vocês têm alguma dificuldade de discernir entre esse púlpito e essa caixa de som? Tem alguma dificuldade de discernir, gente? Se eu estou aqui, você diria, Drummond, a caixa de som está à sua esquerda e o púlpito está à sua direita. Facilmente. Mas, gente, pensa num breu aqui na igreja agora. Tudo escuro. Sem nenhuma luz. Irmão, você sabe o que é o púlpito. Você sabe o que é uma caixa de som. Mas se não houvesse uma luz aqui, você não teria capacidade de discernir o que é púlpito e o que é caixa de som. Mas, se a luz for acesa, na hora você fala, Drummond, isso é púlpito, isso é caixa de som. O que você está dizendo, Drummond? Irmão, luz não é voz. Tem gente que quer que Deus fale com ele quer ouvir voz. Filho, isso é caixa de som. E aquilo é púlpito. Isso é da tua carne. E isso é do meu espírito. Porque crente sempre tem aquela dúvida, é de Deus ou é da minha carne? Só que ele está esperando ouvir uma voz. Quando o que Deus muitas vezes vai fazer dentro de nós? Ele vai acender uma luz. Seu interior é iluminado. E você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, mas isso aqui eu sei que é de Deus, vamos para frente, porque Deus vai dar vitória nisso. Irmão, parece que Deus abre os nossos olhos espirituais, simplesmente para discernir entre uma coisa e outra, quando nós oramos. Agora, as pessoas querem que outros orem por eles, para o discernimento que ela precisa ter. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você é novo na fé, isso vai até funcionar. Mas quando você continuar a caminhar, Deus quer te dirigir particularmente, pessoalmente. Toca no teu irmão e fala assim, Deus quer te dirigir pessoalmente. E no caminho disso tudo está a oração. Quinto motivo, por que a oração é a chave da vida? Porque ela traz descanso. Porque ela traz descanso. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Irmãos, as pessoas tinham Jesus fisicamente. Elas poderiam vir do ato físico de ir. Eu posso descer desse altar e ir até você. Jesus falava a ouvintes que viam ele fisicamente.
Então o ato que Jesus estava falando era um ato físico. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Jesus disse, tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, nós não temos fisicamente a presença de Jesus, como as pessoas tinham naquele tempo. Então, o ir a Jesus agora, irmãos, é um ir em oração. Amado, se você está cansado e sobrecarregado, a ordem de Deus não é passividade, ou não é você simplesmente parar, a ordem é você ir até Ele em oração. Porque tem pessoa que está cansada, está desanimada. Eu acho muito engraçado que ela vira para a gente e fala assim, ai pastor, estou tão cansada, desanimada. A gente pergunta, o que você vai fazer quanto a isso? Não, só queria te contar que eu estou assim. É aquela pessoa que só constata que está cansada. Vive falando que está desanimada, mas não tem capacidade de abrir a boca para orar. Irmão, quando nós oramos, nós vamos até a Ele. E Ele tira todo o jugo, todo o peso dos nossos ombros. Ele nos dá descanso. Se você está me ouvindo aqui e você está dizendo assim, Drummond, estou cansado emocionalmente, espiritualmente, Ele vai te trazer alívio essa noite se você orar, irmão. Agora, repara uma coisa, Jesus não quer só isso. Irmão, às vezes eu percebo que as pessoas querem ir a Jesus porque estão cansadas, sobrecarregadas. Mas elas só querem a primeira parte do texto. Mas Jesus, para trazer alívio e descanso para nós, Ele não faz só um aliviar. O texto não é só alívio que Ele quer trazer. Tem uns irmãos que parecem que estão indo na sessão do descarrego, irmão. Ah, Jesus, descarrega isso aqui, essa emoção. Mas Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que continua. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, o nosso descanso e renovo não é só um alívio, é um tomar do jugo de Jesus. O que é o jugo, Drummond? É uma espécie de uma madeira que se colocava, uma cã que se colocava no pescoço de 2 bois. Tinha que ser bois da mesma espécie. Diz a Bíblia no Velho Testamento, não lavrarás o boi e o jumento, senão o jugo seria desigual. Então teria que ser animais da mesma espécie. Não existe jugo para um animal só. Jugo é a 2. Fala comigo assim, jugo é a 2. Por isso, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é a primeira parte. Ele tira o peso de nós. Mas ele fala assim, tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que é suave e leve? Porque, irmão, jugo é para carregar a 2. Aleluia. Qual é a proposta? Você quer descanso? Quer renovo? Deixa eu tirar dos seus ombros tudo que faz pesar em você, essa preocupação, essa ansiedade. Deixa eu tirar, lança sobre mim mesmo. Fala comigo, deixa eu tirar isso de você. Agora vem cá, toma o meu jugo, que nós vamos caminhar junto. E ele vai ser suave e leve, porque eu estou carregando junto com você. Eu sou forte, ó Deus forte, o príncipe da paz. Irmão, é uma caminhada a 2. A oração é o lugar onde nós recebemos descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Sexto e último para a gente terminar. Por que a oração é a chave da vida? Porque ela é o lugar onde somos transformados. Esse texto eu queria abrir junto com você. Vem comigo. 2 Coríntios, capítulo 3. Se o irmão do violão puder subir aqui, eu já vou terminar. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Por que a oração é a chave da vida? Porque ela é o lugar onde nós somos transformados. 2 Coríntios 3, verso 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor,
Repara comigo o início do versículo de novo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quem ao invés de refletir não tem a palavra contemplando na sua Bíblia aí? Está escrito contemplando como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha aqui para mim, eu vou terminar. Se você olhar a palavra refletir e olhar a palavra contemplar, no nosso dicionário de português, você vai ver que as definições são completamente diferentes. Refletir, por exemplo, é o que o espelho faz com o nosso reflexo. É o fenômeno chamado fenômeno da refração. Quando você vai ao espelho, ele reflete a sua imagem. Agora, refletir e contemplar para o português é muito diferente. Eu, por exemplo, aqui, não estou refletindo ninguém, porque eu não sou espelho. Quando eu olho daqui de cima, irmãos, eu contemplo o rosto de vocês aqui no altar. Mas eu não estou refletindo vocês. Então, no português, cá para nós aqui, refletir e contemplar são duas ideias completamente diferentes. Mas por que, Drummond, na tua Bíblia, por exemplo, a minha versão é a versão revista e corrigida, ela traz a palavra refletindo. Eu creio que se você está com a versão de contemplando, talvez seja atualizada ou a NVI, que traz a expressão contemplando. Por que uma expressão traz refletindo e outra contemplando? Porque no grego, a palavra usada aqui é a palavra katoptrizo. E katoptrizo no grego significa refletir, mas também significa contemplar. Quando um autor da Bíblia, uma pessoa que estava traduzindo a Bíblia, foi colocar, ela viu as duas definições e ela escolheu uma pelo contemplando e outra pelo refletindo. Mas Drummond do céu, qual é que está certa? Se no português contemplar e refletir são diferentes, qual é a mais certa? Irmão, eu digo para você que pelo contexto as duas estão certas. Drummond, qual é o contexto? Se você ler, você pode ler em casa depois. Ele está falando sobre um personagem chamado Moisés, e sobre um evento na vida de Moisés. Moisés subiu no monte e ficou lá 40 dias. E 40 dias Moisés ficou contemplando a glória de Deus. Irmãos, quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés está refletindo. E aí Moisés coloca um véu no rosto, com medo daquilo que desvanecia sair do rosto dele. E a Bíblia usa esse evento para dizer assim: agora todos nós com o rosto descoberto, sem véu, nós contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Mas algumas versões usam: nós refletimos como espelho a glória do Senhor. Amado, me escute. O que Moisés fez para o rosto dele brilhar? Ele só esteve contemplando. Foi na contemplação de Deus que o rosto dele começou a brilhar. Irmão, tem gente que quer refletir uma glória que nunca contemplou. Quer brilhar numa glória que nunca parou para contemplar, para visualizar, para buscar, e por isso não está refletindo nada. Por que aquilo virou um espanto para todos? Porque ele ficou lá contemplando. Irmão, Jesus disse: se você vier a Ele e beber, Ele disse: olha, se alguém tem sede que venha a mim e beba. Só que Jesus depois disse assim, ó: do seu interior, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, eu quero fluir rios de água viva para outros. Quem está comigo nessa aqui? Só que a primeira coisa que tem que fazer para fluir rio, irmão, é beber. Tem gente querendo fluir rio sem beber. Jesus diz: beba e depois flua. Contemple para brilhar. Irmão, tem áreas da minha vida que eu preciso de transformação, cara. Eu não consigo vencer pornografia, eu não consigo vencer mentira. Eu falo demais, eu sou um cara difícil demais. Irmão, ora. Mas Drummond, ainda tem coisa para melhorar. Ora.
Porque quem vai fazer o seu rosto brilhar de santidade não é você, é a glória que você contemplou na oração, irmão. Então vai para lá. Quantos aqui já foram para a praia para pegar um bronzeado? Levanta a mão aí. Tô vendo uma porção de branquela igual a mim. Cá para nós, hein? A gente fica todo rosadinho. Bota protetor 50. Mas o que a gente faz para bronzear? Irmão, eu fico na sombra falando bronzeia, bronzeia. Bronzeando em 1, 2, 3. Bota a mão na minha cabeça e falo, bronzeado agora. Você fica forçando você mesmo a bronzear? Não! Você pega a toalha, uma canga, forra no chão, irmão. Deita ali e deixa o sol fazer o trabalho. Quando a gente for para a oração, o sol da justiça vai brilhar em nós, irmão. Você vai ver a transformação acontecer em uma manifestação da glória na oração. Só que você vai ser transformado de glória em glória. Tem uma glória para um dia de oração, mas tem uma outra glória para outro dia de oração. E de glória em glória você vai começar a refletir o brilho do Senhor.